Olá, estamos aqui de volta com muita alegria, depois de uma pausa longa que nós fizemos. Interrompemos nossos estudos em dezembro, em meados de dezembro, e estamos aqui de volta em meados de fevereiro. Durante esse tempo aconteceu muita coisa. Vieram as festas de fim de ano, nesse ano diferentes, com menos gente, mas ainda assim com algumas pessoas da família na minha casa, porque eu sou mãe, avó e bisa. Então a minha casa, mesmo durante a pandemia, sempre tem gente. E eu costumo reunir no Natal e no Ano Novo aqui na minha casa. Também estive viajando um pouquinho, fui com minha neta e minha filha para o norte, curti um pouquinho a praia de Maceió. Nós temos uma terra muito linda, muito abençoada, e eu fui aproveitar um pouquinho. Agora estamos aqui de volta aos nossos estudos e vamos começar, como sempre, com uma palavra com o nosso papai e depois já começamos. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Pai, por mais esse dia de sol gostoso que tu nos dás, esse dia de vida em abundância. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Temos tido muitas notícias, mas temos tido muitas vitórias, notícias preocupantes ainda com relação à pandemia que persiste, mas posso dizer, Senhor, que já temos vencido algumas etapas e com a Tua ajuda venceremos todas. Nós te agradecemos, Senhor, porque pela graça de Jesus, sejam quais forem as circunstâncias, Pai, podemos crer no amanhã. Obrigada, Pai. Fica conosco sempre, Pai. E agora, Senhor, que vamos ler e estudar um pouquinho mais da Tua Palavra, ajuda-nos com a presença do Teu Espírito Santo em nós, para nos dar mais discernimento daquilo que Tu quiseste e Tu queres nos revelar. Fica conosco agora e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando os principais personagens e símbolos mencionados em cada capítulo do Apocalipse. Lembrando que o livro do Apocalipse ele tem um plano geral, é uma revelação. E dentro desse plano geral, ele fala do passado, do presente e do futuro. No capítulo 1, temos aqui, estamos falando em termos de quando João recebeu essas revelações, mas se aplica também aos nossos dias de hoje. Para nós, quando foram passadas as revelações a João, aqui o capítulo 1 fala das coisas que você já viu, você, João. É o passado, é a revelação de Cristo em glória. Isso no capítulo 1. Nos capítulos 2 e 3, as coisas que são agora no tempo de João. No presente época, era a mensagem de Cristo à sua igreja. Eram aquelas 7 igrejas da Ásia.
mas nós já lembramos e já estudamos aqui que tudo que Cristo mandou, o recado que ele mandou às 7 igrejas na época em que foi escrito e revelado o Apocalipse, elas servem para a nossa igreja nos dias de hoje, se aplicam aos dias atuais. E a partir do capítulo 4 até o 22, as coisas que acontecerão depois, no futuro, a conclusão da história da redenção da humanidade. Eu vou hoje falar do capítulo, a partir do capítulo 4, mas não assim a fundo, falando dentro dessa linha que vínhamos fazendo, de dar uma pincelada geral nos símbolos e personagens, capítulo a capítulo. Então, só rapidamente vou reler os personagens do capítulo 1, 2 e 3, porque depois vamos nos deter no capítulo 4. No capítulo 1, os personagens são Deus, aquele sentado no trono, anjo, o que foi enviado a João, Jesus Cristo, a respeito de quem o livro todo revela. 7 espíritos diante do trono, é o Espírito Santo. João, o apóstolo João, o discípulo de Cristo, que é o autor do livro. A ilha de Patmos, onde João estava exilado, aprisionado. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 congregações da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A morte é também um personagem desse capítulo. O Hades, que é o lugar da morte. As 7 estrelas, 7 líderes das 7 igrejas. Das 7 igrejas. No capítulo 2, os personagens e símbolos são os anjos, que são os líderes das igrejas, os nicolaítas, que ensinavam a falsa doutrina de que já estamos salvos pela graça e livres da lei, e de que nada mais é. Eles promoviam a impiedade em nome da graça. A árvore da vida, que será no paraíso, Satanás, que é o diabo, a segunda morte, que é a punição eterna dos ímpios, Antipas, a testemunha fiel, bispo de uma igreja cristã e mártir. Ensinamentos de Balaão, ensinamento que coloca uma pedra no caminho das pessoas, fazendo-as cair em pecado. Balaque, um rei, que tentou fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, para que não pudessem derrotar os moabitas, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. Maná escondido, alimento espiritual especial prometido aos vencedores. Pedra branca, que será dada aos vencedores. Jezabel, engano e falsa religião, referência à rainha Jezabel, a qual iniciou uma religião de engano em Israel. E a estrela da manhã, que é Cristo. No capítulo 3, são menos personagens. Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, que também foi mencionado no capítulo 1. Jesus tem os 7 anjos das igrejas. Aqui são os 7 Espíritos de Deus, mencionados em Isaías 11:1, que explica os 7 Espíritos de Deus. A chave de Davi. O reino foi dado a Davi, a chave para o reino de Deus. Sinagoga de Satanás, um lugar onde as pessoas adoram a Satanás. Judeus, a nação de Israel. Nova Jerusalém, a cidade espiritual onde Deus vai viver com seu povo.
Até aqui são os personagens do capítulo 3. Agora vamos entrar hoje no capítulo 4. Esse capítulo nós demos o nome de A Porta para o Céu. Eu acho assim maravilhoso, eu me encanto cada vez que eu leio e estudo a palavra. Eu posso imaginar o que foi para João, aquele velhinho, ali naquela ilha de Patmos, ter essa visão maravilhosa. A partir desse capítulo 4 até o capítulo 22, são revelações das coisas que acontecerão no futuro. A voz que chamou João foi a mesma voz que ele ouvira quando foi instruído a escrever as 7 igrejas. Isso foi mencionado em Apocalipse 1, 10 e 11. Esta voz lhe disse: suba, vou mostrar o que está para acontecer. Uma das conclusões importantes na profecia do Apocalipse é o conceito de que a igreja, composta dos salvos da presente dispensação, estará nos céus enquanto os eventos da grande tribulação e do tempo do fim acontecerão aqui na terra. Isso é exatamente o que se acha descrito em Apocalipse 4 e 5. É uma visão do céu, em que os santos, os anjos e o Deus soberano, assentado no seu trono, formam um cenário racional para os outros acontecimentos que ocorrerão, tanto no céu como na terra. Vejamos quais são os personagens do capítulo 4. 1. O trono de Deus no céu. 2. O próprio Deus, o Criador, o Deus Pai e Criador, sentado no trono. 3. 24 anciãos sentados em 24 tronos. Aqui há mais de uma interpretação. Alguns estudiosos acham que são seres humanos ressurretos, ou então outros acham que é uma classe especial de anjos. 4. 7 lâmpadas ou tochas de fogo que representam os 7 Espíritos de Deus. 5. Um mar de vidro, que também representa a glória e a santidade de Deus. 6. Os 4 seres viventes, que seria, no caso, também aqui alvo de mais de uma interpretação. Alguns acham que é a corporificação dos atributos de Deus, outros acham que são querubins. Vamos ver um pouquinho a respeito de cada um desses personagens. 1. O trono. O trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono no céu. O Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória daquele que criou todas as coisas. Está no céu, no controle de tudo, e levará a história para uma consumação final. A essência desta revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. O trono é o símbolo da soberania inabalável de Deus. Deus é o ser glorioso que está assentado no trono, cujo fulgor e esplendor João só conseguiu descrever em termos de brilho e pedras preciosas. Semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura,
é o nosso diamante. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. A pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus e o sardônio vermelho, o seu juízo. Deus é santo e justo. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. O arco-íris é símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com seu povo. Os terceiros personagens, aqui acima falamos também de personagem e símbolo. O terceiro mencionado, então, são 24 anciãos sentados em 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no centro e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. Assentados nesses tronos estão 24 anciãos. A respeito deles, há diferentes interpretações. Alguns estudiosos acreditam que se trata de santos homens remidos do Velho e do Novo Testamento, que já ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre as ressurreições, que as ressurreições se dão em algumas etapas e que quando Cristo morreu, muitos túmulos se abriram e algumas pessoas ressuscitaram. Então, pode ser que aqueles heróis do Antigo e do Novo Testamento que já haviam morrido tenham ressuscitado e sejam esses que estão assentados nesses 24 tronos. Isso é uma das coisas que se interpreta. Sem dúvida, eles têm uma posição de autoridade e poder. Sabremos que a igreja tem a honra de ser não apenas salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento, exercendo o seu sacerdócio real. Em Mateus 19, 27 e 28, há dois versículos, esses dois versículos muito significativos. Pedro arguiu o Senhor, dizendo: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que ganharemos com isso? E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na recriação do mundo, o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E também Paulo, 1 Coríntios 6, 2, fala: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja dos patriarcas e apóstolos. Esses personagens aparecem com roupas brancas que falam da justiça na presença de Deus e usam coroas de ouro semelhantes às dos vencedores e vitoriosos. Há também aqueles que acreditam que esses 24 anciãos sejam seres angelicais, ainda mais porque eles têm asas. Não, apaga essa última parte que eu falei. Asas são os 4 seres viventes. Vamos para o número 4 dos personagens mencionados no capítulo 4. São 7 lâmpadas de fogo. 7 tochas flamejantes estão diante do trono, que são os Espíritos de Deus. Isso está em Apocalipse 4, 5. O Espírito Santo, que normalmente é invisível, em certas ocasiões
ele assume uma forma visível, como no caso da sua descida em forma corpórea de pomba por ocasião do batismo de Jesus. Isso mencionado pelos 4 evangelistas, Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. E também, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi visto em forma de línguas de fogo. O número 7, em relação às lâmpadas e aos Espíritos de Deus, conforma-se ao conceito de que este número indica a perfeição e também os 7 atributos do Espírito Santo revelados em Isaías 11, 2 e 3. O número 5 dos personagens aqui do capítulo 4 é o mar de vidro, o símbolo aqui no caso também. Diante do trono, como um límpido mar de vidro semelhante ao cristal. Embora a expressão não seja interpretada aqui, parece haver uma relação entre o mar de fundição, o grande o grande tanque de bronze cheio de água que ficava no pátio do tabernáculo e depois também no átrio do templo. Isso vejam em 1 Reis 7, 23 a 25. Ambos com o propósito de servir como lavatório para a purificação dos sacerdotes. Juntos, eles representavam o poder santificador da palavra de Deus, simbolizado pela água. No Velho Testamento, os sacerdotes tinham que se lavar no mar de fundição antes de chegar perto de Deus com os sacrifícios, assim sugerindo a importância da santificação. Agora vamos para o 6º elemento aqui, os 4 seres viventes, e já caminhando para o fim. João escreveu também: no meio e ao redor do trono há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e de trás. O primeiro ser é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto é semelhante à águia, quando está voando, e os 4 seres viventes têm cada um deles 6 asas. Apocalipse 4, 6 a 8. Há considerável diversidade de opiniões entre os intérpretes com respeito aos 4 seres viventes. Na opinião de John Walvoord, que eu tenho acompanhado e seguido muito nos nossos estudos, provavelmente a melhor interpretação é a que os vê como corporificações dos atributos de Deus, assim como as 7 lâmpadas representam o Espírito Santo. Mas já um outro estudioso, Arthur Bloomfield, pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, Evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, Marcos. O homem mostra Jesus como homem perfeito, Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, João. Mais um outro estudioso, William Hendrickson, pensa que eles representam seres angelicais, querubins, por terem asas, vide Ezequiel 10, 20, e serem anjos de uma ordem superior. Os querubins
guardam as coisas santas de Deus. Vejam Gênesis 3, 24 e Êxodos 25, 20. A capção deles é a canção dos anjos, Isaías 6, 1 a 4. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia. Fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Os 4 seres viventes proclamam sem cessar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Santo, santo, santo é Deus, nosso Senhor, poderoso, soberano, o que foi, o que é e o que virá. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua vontade vieram a existir.